Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo ao nosso encontro desta sexta-feira. É maravilhoso começar o dia em oração e ter a sua companhia, querido filho, filha do Pai Eterno. Eu desejo um dia cheio de bênção para você e para a sua família, agradecendo pela sua vida, louvando a Deus pelo seu sim. Nós começamos o nosso programa refletindo com Santo Agostinho. Ele nos traz um pensamento para a nossa manhã. Ele diz o seguinte: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Nesse momento nós estendemos a nossa gratidão a cada devoto do Pai Eterno que cumpre muito bem a sua missão evangelizadora, dizendo sim cotidianamente à família Filhos do Pai Eterno, à evangelização. É a sua doação generosa que sustenta as obras sociais, a evangelização por meio da TV Pai Eterno e a construção da nova e definitiva Casa do Pai. E você que ainda não evangeliza conosco, que não faz parte dessa família de amor, eu te convido agora a pegar o telefone e a ligar para nós, no 62-3506-9800, ou acessar o nosso portal paieterno.com. Na aba superior está lá escrito: faça parte dessa família de amor. Os nossos atendentes estão prontos para acolher o seu cadastro, para enviar a carta mensal do Padre Robson aí para sua casa. Nesse ano de 2020, cada associado da AFIP vai receber em casa uma linda imagem do Divino Pai Eterno no mês do seu aniversário. Muito obrigado pelo seu sim generoso. No Santo Café de hoje nós vamos falar sobre o mundo virtual e os cuidados que devemos ter com o uso da internet. Quem estará conosco é o advogado e professor universitário Herbert Emílio Araújo Lopes. Nós teremos ainda o Evangelho do Dia para direcionar as nossas decisões e uma bênção especial para as famílias. Nós vamos rezar por você e por seus familiares. Por isso, deixe a sua intenção nas nossas redes sociais e nós vamos registrar a sua participação através dos pedidos de oração do nosso programa. O programa Pai Eterno está só começando. Vamos acolher também a participação da Vanessa Lobo. Vanessa, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação conosco nesse programa. Amém, Padre Wellington. Um ótimo dia para você que está nos acompanhando e eu quero fazer um convite especial. Pode enviar para nós o seu pedido de oração. É isso mesmo, e nós queremos rezar com você, por você, nas suas intenções. É momento da nossa oração inicial. Vamos juntos entregar tudo o que somos e temos nas mãos do Divino Pai Eterno. Vamos louvar e bendizer o nosso Deus de amor através do nosso gesto. Rezar sempre é bom. Rezar sempre resolve e nos ajuda a estarmos mais próximos de Deus. Temos a certeza de que Ele volta o seu olhar misericordioso para cada um de nós e nos faz ter a fortaleza, o dom da graça, da esperança em nossa vida e nosso coração. Voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, convido a você a rezar comigo. Divino Pai Eterno, obrigado pelo dia de hoje. Caminha pela minha casa e leva as minhas preocupações, problemas e qualquer doença para longe de mim. Senhor, cuida e sara a minha família, meus amigos e todos que convivem comigo. Caminha pelo meu espaço de trabalho e abençoe todas as minhas atividades e responsabilidades. Pai, preciso tanto da Tua luz para iluminar a minha vida, para proteger o meu corpo e para refletir o Seu amor. Envie sobre mim o Seu Espírito Santo e renove minha fé, esperança e caridade. Em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Vamos agora acompanhar o Evangelho do dia para buscarmos fazer a vontade de Deus na data de hoje também. O Evangelho está no livro de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo de 31 a 37.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Deixando a região de Tiro, Jesus foi para Sidônia, em direção ao mar da Galileia, através do território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo que falava com dificuldade e pediram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus tirou-o do meio da multidão e levou-o à parte. Em seguida colocou-lhe os dedos nos ouvidos, com sua saliva tocou-lhe a língua e, erguendo os olhos ao céu, deu um suspiro e disse: Éfata, isto é, abra-te. Imediatamente os ouvidos dele se abriram e o nó de sua língua se soltou, e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou-lhes que não contassem isto a ninguém, mas quanto mais insistia, mais ele proclamava o fato, pois estavam muito impressionados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz surdos ouvir e mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho nos apresenta um milagre de Jesus, um surdo que começou a ouvir e destravou a sua língua. Esta é a biografia de Jesus feita pelos seus contemporâneos, uma biografia curta e completa. Quem é Jesus? É aquele que tudo tem feito bem. No duplo sentido da palavra, no que e como, na substância e na maneira, Jesus tem feito muito bem todas as coisas. É aquele que só fez boas obras e que realizou bem as boas obras, de uma maneira perfeita, bem acabada, completa. Jesus é uma pessoa que tudo faz bem, porque só faz ações boas, e aquilo que faz, deixa-o terminado. Não entrega nada por fazer ou pelo meio, e não espera para depois terminar. Procure também você deixar as coisas totalmente terminadas agora. A oração, o trato com a família e com as outras pessoas, o trabalho, o apostolado, a formação espiritual e profissional. Seja exigente consigo mesmo e seja também exigente suavemente com quem depende de você. Não tolere um trabalho mal feito. Deus não gosta e incomoda aquilo que fica por fazer. Não tenha essa atitude para ficar bem, nem porque é o que mais rende humanamente. Mas tenha diante de você que você fazendo as coisas boas, você agrada a Deus. E se você faz coisas mal feitas, você não consegue alcançar a bondade e a medida da misericórdia de Jesus. A Sagrada Escritura afirma em Deuteronômio 32 o seguinte: de Deus, suas obras são perfeitas. Peça a ajuda maternal da Virgem Maria. Ela, como Jesus, também fez tudo bem feito. São José Maria Escrivá nos oferece o segredo para conseguirmos. Faz o que deves e está no que fazes. É essa a sua maneira de atuar? Estando naquilo que você faz e fazendo bem feito aquilo que você deseja realizar, fazer? Que o Senhor esteja diante das suas metas e que Ele seja o ponto de encontro de todas as suas forças. Vanessa, vamos registrar os pedidos de oração que alcançam aqui a FIP, Associação Filhos do Pai Eterno. E é momento de apresentar a vida dos devotos do Divino Pai Eterno. Tem a Eunice, que pede em especial pelo seu filho Rafael, clamando por ele a libertação de toda ansiedade e também a prosperidade no trabalho. A dona Terezinha pede ao Divino Pai Eterno toda a graça para sua família e diz que hoje ela só tem agradecimentos por todas as bênçãos que tem recebido.
A Edith pede oração pela sua vida, saúde de toda a família e também por todos aqueles que nos acompanham. E tem a Augusta, que está pedindo oração para a família e para todos os filhos. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja nesses dias em que nós estamos rezando pelos seus pedidos de oração, registrando sua participação através da sua resposta à carta mensal do Padre Robson. Nós agradecemos a sua fidelidade conosco. Você que tem ligado para nós no 62-3506-9800 ou acessado o nosso portal, você que tem evangelizado alguém da sua casa, da sua família, muito obrigado pela sua fidelidade. No Dia da Amizade, a gente te mostra uma reportagem muito especial. A história de dois amigos de fé que se uniram para formar um grupo de oração do terço. Hoje, toda semana, eles reúnem dezenas de pessoas. Vamos acompanhar. Este grupo de oração é formado por integrantes da Pastoral do Apoio da Paróquia Nossa Senhora da Assunção, em Goiânia, responsáveis pela segurança do local nos dias das celebrações. Eles resolveram criar um grupo para rezar um terço todas as semanas. Os integrantes são servos da paróquia e da Pastoral do Apoio e os familiares que, consequentemente, vieram juntos. E começou através de uma confraternização que nós fizemos na casa do nosso coordenador, Gelson. E lá nós tínhamos um casal de irmãos que estavam necessitando de oração. E aí onde nós tivemos a ideia, eu e ele conversando, de fazer uma oração, rezarmos um terço na casa desse casal. A ideia de criar este grupo aconteceu no ano passado. De lá para cá, eles se reúnem todas as terças e o grupo só tem aumentado. Surgiu essa ideia minha do Cleito com mais ou menos umas 6 pessoas. E hoje nós estamos mais ou menos numa média de 40 pessoas. E com isso a gente veio cada dia mais crescendo, a gente está numa crescente, todo dia aparecem novos, os que já têm atrai outros membros. Entre os integrantes do grupo estão o Cleiton e o Gelson. Eles se conhecem há quase 40 anos. Com a criação do terço, fez com que eles se aproximassem. Não só eles, mas todos os integrantes do grupo de apoio da paróquia. Então, quando você tem amizade, é mais fácil de você interagir sobre os assuntos. Então, através dessa interação, nós repassamos isso para toda a nossa pastoral. Por exemplo, antes nós só nos conhecíamos lá, no servir da paróquia. E depois, quando passamos a rezar o terço juntos, hoje nós frequentamos uma casa do outro. A nossa família sai juntos para eventos, frequentamos a casa um do outro. Então isso fortaleceu muito, nós nos conhecemos, hoje nós nos tornamos uma comunidade. Em cada terça-feira o encontro acontece na casa de um dos integrantes. Desta vez foi a Alessandra e o Rosenvaldo que abriram as portas para acolher os irmãos em Cristo, para mais uma noite de oração. Essa união é muito bonita, a gente se torna uma família e eles são uma família para mim, eu sinto honrada. O encontro começa sempre com a leitura de uma passagem bíblica. Logo após, eles comentam sobre o que entenderam. É uma forma de dividir experiências e até se aproximar por meio da palavra de Deus. E só depois eles começam o terço. Deus é tão maravilhoso, Nossa Senhora, que Ele realmente usa nós para poder levar o que Ele quer passar para o próximo. O que realmente Ele quer de nós. Então isso Ele usa a gente bem usado. E a gente acaba se conscientizando daquela fé que nós temos. Cada dia mais ela cresce um pouco. As famílias também são convidadas a participar. Crianças e jovens são incentivados a rezar o terço, tendo como exemplo os mais experientes. E isso faz com que o grupo ganhe força e aumente a amizade, pois foi por ela que tudo isso começou. E a cada semana ganha mais força e união. A gente passa a viver a comunidade, nós passamos a viver um pelos outros.
Quando não vem fulano, quando nós chegamos aqui, às vezes um membro falta, nós sabemos, mas por que o fulano não veio? O que aconteceu com ele? Para onde que ele foi? O que houve? Vamos ligar, vamos tentar saber o porquê que ele não veio. Isso eu acho que é o que Deus quer que a gente viva, a comunidade. Um bonito exemplo para todos nós, para que também façamos o mesmo. Juntos, elevemos nossas preces a Deus. Chegou a hora do final do primeiro bloco, mas na volta, no segundo bloco, tem o quadro do Santo Café. E eu espero você para a gente conversar um pouco mais sobre os cuidados com o mundo virtual. Quem já está no estúdio é o advogado e professor universitário Herbert Emílio Araújo Lopes. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta aqui com o nosso programa Pai Eterno, agradecendo sua audiência, você que está sempre segunda, terça, quinta e sexta, ligadinho no nosso programa das 9 às 10 da manhã. Nesse segundo bloco, nós temos a oportunidade desse quadro especial que você gosta tanto e registra isso nas nossas redes sociais. Chegou o momento do nosso Santo Café. Isso, servindo aqui o nosso convidado, o Dr. Herbert Emílio Araújo Lopes, advogado e professor universitário. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre essa realidade do cuidado com o mundo virtual e o uso da internet. Você aí de casa sabe o que é o crime virtual? Já foi vítima de algo desse tipo? A gente foi até as ruas para saber a opinião das pessoas. Acompanhe. Viemos às ruas para saber das pessoas se elas sabem o que é um crime virtual. Será que faz parte do dia a dia, da realidade delas? Confira agora na reportagem. Não entendo nada de crime virtual. Eu não faço nada pela internet, eu não tenho Instagram, essas coisas, eu não tenho. O senhor teria coragem ou faz uso de alguma transferência bancária pela internet? Não, também não. Tudo meu eu vou pessoalmente. Por que o senhor não faz pela internet? Porque eu sei que tem muita fraude. Crimes virtuais eu entendo pode ser jogos eletrônicos, jogos de internet, jogos online também. Influencia muito na violência, nos pensamentos dos jovens hoje em dia. É um tipo de crime virtual. Você tem medo de fazer alguma coisa na internet? Hoje você se sente 100% seguro? Mais ou menos, não muito. Eu me sinto muito seguro porque hoje em dia, tem muito controle, muito manipulado também. É muito comum ver esta cena de pessoas com o celular na mão. Na rua ou em qualquer outro lugar, elas não desgrudam mais. E com isso aumenta o risco de serem alvos de crimes virtuais. Às vezes você até faz negócio com a pessoa, chega lá, a pessoa tá sendo algum golpe, a pessoa nem é dono do que tá te vendendo, mas você acaba comprando, entendeu? Depositando na conta, achando que é dele e não é. Isso acontece direto aqui, ó. Só no ano passado, no Brasil, mais de 350 crimes virtuais foram registrados aqui no nosso país. Você sabia dessa informação? Não. E muita coisa acontece através, do celular. A Cleo passou por uma situação bem constrangedora. Quando menos esperava, veio o susto. Ficar mandando mensagem pelas redes sociais é um crime. Tipo, que você não aceita, né? Que não, eu acho que é crime também. Isso já aconteceu com você? Já. E qual foi sua reação? Aí eu dei como descartei. Não respondi nem nada. A internet veio para ficar.
Disto não temos dúvida, mas vamos ter mais cuidado, pois é a nossa segurança que está em jogo. E para falar um pouco mais sobre essa realidade dos crimes virtuais, sobre a realidade do mundo da internet, sobre o nosso cuidado com o uso do digital, nós temos a oportunidade então de receber aqui o professor Herbert Emílio Araújo Lopes. Professor Herbert, fevereiro é o mês da internet segura. E como é que a gente pode entender a segurança da internet e se de fato estamos seguros com a internet que serve o nosso país, que nós fazemos uso através de rede social, através de aplicativo, através dos nossos celulares, né? A gente não fica sem. Não ficamos hoje mais sem, né, um aparelho aí de celular, com a tecnologia que a gente tem hoje. E o tema é tão interessante que a última reunião que ocorreu em Davos, Fórum Econômico aí mundial, teve uma pauta que discutiu sobre a questão da segurança, né, do mundo virtual hoje, né? Hoje em voga, o maior tema que a gente discute para esse ano é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, a nova LGPD, que é um avanço hoje na proteção dos nossos dados pessoais, que surgiu aí certa repercussão com aquele escândalo da Cambridge Analytica, que repercutiu na eleição do presidente dos Estados Unidos. Então aí, de certa forma, nos preocupa, né? Porque eu faço hoje uso de uma mídia, um Instagram, um WhatsApp ou um Facebook, e eu sempre questiono aos meus alunos: quanto é que vocês pagam para utilizar, né, esse tipo de mídia social? Nada. Bom, se você não está pagando nada por isso, quer dizer que o produto então é você. Como assim eu sou o produto? Você dá todas as suas informações, né, e disponibiliza tudo isso daí de graça, né, para essas empresas. E o que eles fazem com esses dados nossos? É uma preocupação que o governo hoje tem tido em relação a isso. Então, hoje essa nova lei, que vai entrar em vigor agora em agosto de 2020, ela já tem essa previsão para proteger esses nossos dados. Tem alguns casos que a lei traz lá, chamado de dados sensíveis. Hoje a gente faz uso aí, por exemplo, de um aplicativo de saúde, o ADA, em que ele pede as suas informações voltadas à questão de proteção à saúde, só que quem garante que ele não vende essa nossa informação para um terceiro? Como que é usado esses nossos dados? Então é uma coisa que algumas vezes nos causam... Entendo. Agora, a gente observa isso até porque na própria internet você pode comprar banco de dados, né? Sim. Para poder fazer, por exemplo, disparos direcionados de e-mails ou de celulares, né, de números de celular para a população de determinada faixa etária, para determinado grupo social. Então, esse tipo de produto, ele só é formado a partir do momento que nós fornecemos dados para que eles, de fato, sejam formados enquanto produto. Exatamente. Agora, isso é preocupante, para não falar que é uma realidade que nos apavora, porque do ponto de vista da seguridade do uso da internet, qual que seria o marco referencial para a gente dizer assim, eu vou usar a internet e esse uso é um uso seguro? Né? Quais são, digamos assim, os critérios para saber o que eu devo ou não colocar nas minhas redes sociais ou num banco de cadastro, etc. É uma grande preocupação que todos nós temos hoje, porque o que colocar hoje na internet, né? E aí nós percebemos hoje até, se a gente pesquisar aí na Amazon, aqueles livros mais vendidos, o grande avanço da venda, por exemplo, do livro 1984, né, em que o George Orwell relatava a questão do grande irmão, uma sociedade que era vigiada a todo momento, né? Então é o que a gente vive hoje, não é? O chamado Big Brother, não esse programa, né, que é televisivo, mas aquela situação de extrema vigilância. E hoje, né, como que nós podemos estar protegidos em relação às nossas informações? É o que nós vamos descobrir agora com eficácia e a partir do momento em que essa lei entrar em vigor. Porque tem uma criação agora de uma nova agência, né? Quando essa lei começar a vigorar agora em agosto, vem uma agência que ficará responsável por isso, inclusive trazendo aí multas, sanções pecuniárias para aquelas empresas que deixarem, né, ou deixarem vazarem algumas informações de dados pessoais, de dados sensíveis. Então isso daí, a partir desse momento é que nós teremos então aí uma maior
possibilidade aí de saber como é que vai ser, como que eu vou poder me proteger realmente. Agora, para poder, por exemplo, a gente ter de fato esse aspecto do retorno é somente quando a lei entrar em vigor. Exatamente. O senhor falou dessa possível agência, né, que vai existir para regular esse lugar. De fato, a internet hoje, a gente pode dizer que no passado ela foi uma terra sem lei, né? Isso. Foi um ambiente onde se faltavam critérios até do ponto de vista de regulação para poder se postar, para poder se fazer uma série de considerações da internet. Hoje, nós temos uma internet mais segura, nós temos uma internet com critérios para poder ser utilizada pelo cidadão? Tem. Hoje nós temos bem maior a questão da segurança jurídica, aumentou muito. Alguns dizem que começou na Constituição Federal em 1988. Eu não concordo, porque uma das formas de interpretar a lei também é pelo período histórico. Em 1988 nós não tínhamos um computador acessível a toda a população. Era quase que do tamanho aqui, né, de uma sala. Então, eles falam, mas a proteção já não veio. Não veio. Aquela proteção de dados que eles falavam na Constituição Federal em 1988 era para dados de telegrama, cartas. E aí veio o avanço. A tecnologia foi chegando na casa do brasileiro e aí começou a surgir então aquelas preocupações. Como é que eu vou me proteger? E hoje eu estou protegido, tenho uma proteção do Estado quanto a isso. E aí a gente vê o marco civil da internet que veio com o escândalo de uma atriz, na verdade, global, a Carolina Dickmann, né, que teve lá vazamento de fotos naquela época, naquele momento, e aí começaram a preocupar. Mas agora a internet, então, é uma terra sem dono, uma terra sem lei? Então veio o marco civil da internet falando que não. Hoje, qualquer ato, qualquer situação, fato jurídico em que é cometido naquele âmbito, naquele ambiente virtual, ele também pode ser tipificado hoje como um crime virtual, né? Inclusive a LGPD, ela traz a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz algumas alterações no marco civil da internet, né? Como, por exemplo, a questão desse vazamento de dados, né? Desse vazamento de informações. Então, hoje nós temos, porque hoje é fácil de você fazer rastrear alguma pessoa, de onde ele postou aquela notícia, de onde ele publicou aquela foto, em que trouxe ali certa repercussão na vida de uma pessoa, é fácil hoje de fazer esse rastreamento. Agora, o comportamento numa rede social. Eu sei que hoje boa parte das pessoas com quem nós nos relacionamos utilizam uma ou duas ou três plataformas de rede social. No mínimo, né? No mínimo. E como é que o senhor, como estudioso, como professor e advogado, observa o comportamento? Existe um comportamento ideal? Existe uma dica que seja primordial a ser dada para quem está nesses ambientes? Na verdade, hoje o uso da internet é complicado porque você vê que qualquer coisa que o cidadão vai fazer hoje, ele publica na internet, né? Então, de certa forma, a gente abre uma porta e não sabe quem está do outro lado assistindo, né? Então, é um fato, às vezes, um pouco complicado. É uma questão, às vezes, de noção, né? Do que vai ser publicado, que tipo de informação eu estou publicando. Eu ainda brinco, às vezes, numa questão de sala de aula, quando eu falo, às vezes, de direito de família, que há uns 2 anos atrás nós tínhamos lá aqueles adesivos colados nos carros, né? Família feliz. E aí, aquela informação lá que era passada, muitas vezes ajudava o bandido, né? Falava, eu sei que nessa casa tem um homem, uma mulher e um cachorro, né? Ou uma criança. Então, você estava dando uma informação a um terceiro. Então, a sugestão que eu dou ao pessoal hoje, que todos nós que gostamos de usar redes sociais, é ter certa cautela, né? Será que é necessário eu publicar realmente tudo, já que a Lei Geral de Proteção de Dados visa a proteção da minha privacidade? Entendeu? Isso. É um caso a se pensar. E até no comportamento das redes sociais, não estamos aqui dizendo que as pessoas não devam, por exemplo, ter os seus perfis, manifestarem o seu olhar sobre as coisas e até mesmo sobre a própria vida. Cada um faz o que quer, né, o que quer diante daquilo que a responsabilidade lhe exige. Mas, se a gente for observar, um perfil numa rede social é uma vida que você está expondo ali, sejam dos seus hábitos, sejam das informações familiares que você pode estar fornecendo. E eu demorei muito para perceber isso, mas quando eu entendi isso, principalmente depois que eu comecei na faculdade de jornalismo, eu entendi a questão do problema dos perfis em rede social. Porque quando você coloca todas as fotos de um dia, principalmente esses
nós chamamos de digital influencer, né? Isso. Que gostam de postar a todo momento, né? De fazer stories com tudo. Até que ponto eles têm ali uma privacidade? Porque você, em tudo que você está fazendo, tem um celular do seu lado, né? E você acaba tirando foto de tudo. Agora, a partir do momento que eu observo, por exemplo, o que as pessoas esperam aqui, né? Nós somos pessoas públicas. Eu comecei a entender que tem coisas que as pessoas não querem saber o que eu faço. Né? Tem momentos, por exemplo, no seu momento de férias, no seu momento de lazer, e principalmente se você é conhecido dentro da sua profissão, né? Daquilo que é o dia a dia, se você começa a destoar disso, as pessoas não conseguem fazer esse balizamento e começa um julgamento, e ali nas mensagens e tudo isso começa um rastreamento, né? Mas agora, como é que a pessoa que está em casa vai entender, por exemplo, do cuidado com seus aparelhos? Qual que é o critério que a pessoa deve ter para a segurança de um computador, de um smartphone, que são instrumentos básicos que todo mundo deve, a maioria das pessoas deve ter em casa? O interessante até dessas invasões hoje, da questão junto a celular, a notebook ou a qualquer objeto aí que tem acesso à rede de internet, foi o caso agora do céu da Amazon, né? O Jeff Bezos, se não me falha a memória o nome dele, em que ele teve uma invasão no seu WhatsApp sem que ele não clicou em nada. Então a gente pensa assim, até onde o hacker está conseguindo fazer um rastreamento sem que... Antes a gente tinha essa noção de que para existir uma invasão eu tinha que colaborar clicando. Isso, mas o caso do Jeff Bezos é uma situação em que não houve clique e mesmo assim houve a invasão. Então é uma situação que nos preocupa, a questão da invasão nos nossos aparelhos eletrônicos hoje, que já vem sendo alertado há muitos anos por uma empresa russa, a Kaspersky. Ela avisa que na América Latina nós somos, a todo momento, a cada 7 segundos, existe uma cyberinvasão, né? Então a gente discute a questão da cibersegurança. Por isso que foi a discussão lá em Davos, agora esse começo de mês de janeiro, sobre essa situação. E aí? Como é que nós podemos ficar protegidos disso? E até o que o senhor falava sobre a questão de um digital influencer com o seu perfil que é criado, ele cria, de certa forma, ali um personagem. Exato. Né? E criando esse personagem, às vezes eu penso nos estudos do direito, principalmente no direito civil, que aquele personagem vai lhe gerar renda. Né? Aquele que trabalha como blogueiro ou como um digital influencer, ele vai buscar renda através desse perfil. Tanto é que a maioria deles tem muitos seguidores. Sim, dá uma indicação de roupa, de marca, de restaurante, de alimentação, de produtos, né? E aí eu penso, e quando ele falece? Né? Então aquele perfil continua existindo. Tanto é que quando você cria o seu perfil no Facebook, perguntam, né? Então existe uma pergunta, quem será o sucessor dessa conta? Né? Então eu penso, será que o Brasil também já está preparado para a questão de uma herança digital? Porque olha o caso que ocorreu agora com o apresentador Gugu Liberato. Faleceu, o perfil dele que tinha 600 mil seguidores, passou a ter em uma semana, ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Isso daí, de certa forma, ele não poderia vender, os herdeiros não poderiam pegar aquele perfil e falar assim, tem aí alguém que está tentando trabalhar agora como um digital influencer, eu já vou comprar esse perfil, quanto é que ele vale? Entendeu? Então, isso daí também a gente não pode pensar que a internet também está gerando uma renda. Não é interessante a gente pensar claro. Eu acho que são realidades que só vão sendo identificadas a partir do momento que de fato elas acontecem. Eu acredito que nesse mundo digital a gente tem primeiro a experiência para depois ter a constatação ou a indicação dos fatos. Exato. Né? Primeiro a gente passa pelo problema da invasão, primeiro a gente passa pelo problema da questão dos dados expostos ou do hackeamento, né? E isso agora está uma situação muito difícil. Existem meios, e aí eu pergunto para o senhor, são confiáveis os meios de proteção? Quando a gente compra lá um aplicativo para poder proteger um celular, para proteger um computador, a gente pode confiar de fato nesse tipo de produto? Isso é confiável? É até a responsabilidade, às vezes, que uma empresa assume. É uma empresa aí de um antivírus. Ele fala o seguinte, olha, eu vou te garantir que não terão invasões nesse tipo.
Mas aí, por exemplo, no mundo da internet hoje, nós temos algum problema do chamado phishing, né? O que é o phishing? O phishing é o seguinte, explicando para o pessoal de casa, né? Você coloca uma publicidade, principalmente essas de Instagram, Facebook, e o pessoal clica. E lá eles te exigem algumas informações para que você tenha acesso àquela publicação. E jogando essas informações, eles fazem então a invasão. E aí como é que, por exemplo, até quando está a responsabilidade? Porque ninguém lê aqueles contratos de eu aceito, né? Você vai fazer... Aceitar ou não aceitar. Você aceita ou não aceita? E aí você compra lá um antivírus, alguém lê? Ninguém lê. Até onde vai a responsabilidade daquela empresa quanto a isso? Então é um problema às vezes que a gente enfrenta. Eles podem, na verdade, eles te garantem um acesso ou uma proteção em determinados fatos. Eu vou te proteger contra a invasão de vírus tal, tal, tal e tal. Mas será que todos estão falando se vai te proteger em relação ao phishing, por exemplo? Não é? Então é isso. A sugestão é que leiam. Spam, né? Isso, a sugestão é que leia-se aquilo que a gente está realmente consentindo. Porque Perfeito. A partir do momento em que eu dou um aceite, quer dizer que eu estou então dando uma autonomia para eles fazerem o que quiser em relação a isso. Professor, eu queria que o senhor desse uma mensagem então para quem está em casa, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, para o senhor orientar de fato com a sua mensagem quem nos acompanha. Creio eu que a grande maioria, e hoje a gente não tem essa mais de rede social, é coisa de jovem, está todo mundo incluído aí nessa realidade e já tem rede social para gente mais velha, tem aspectos que puxam mais uma faixa etária, outra faixa etária. O certo é que o digital chegou para todo mundo. Chegaram para todos. A mensagem que eu tenho ao pessoal de casa é falar que realmente a internet traz aí a inclusão para todos, não só para o jovem, mas ao idoso, ao adulto. Com muito cuidado com aquilo que você vai postar nas redes. Tenha cuidado porque você não sabe quem está do outro lado te assistindo. Então, tenha sempre cautela. Não que você vai deixar de usar, sempre utilize, é muito bom. Hoje o brasileiro ele é viciado em rede social, então ele não deve deixar de utilizar, ele deve utilizar, mas com a maior cautela. Tá certo. Então, esse é o meu recado. Professor Herbert Emílio Araújo Lopes, advogado e professor universitário, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Ficamos muito gratos com a sua participação. Obrigado. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Chegou o momento de interagirmos com você através do seu pedido de oração. Você que enviou para nós esse pedido de oração, agora no nosso terceiro bloco, momento de rezarmos com você. E nós apresentamos nesse momento a vida do Antônio Aparecido, que pede ao Senhor que possa conduzir a sua vida e esteja sempre ao seu lado. Também tem o senhor Severino, que pede uma bênção poderosa sobre todos que estão fazendo um tratamento de saúde, pede a bênção de saúde para o corpo, para a mente e também para a alma. E a Sheila Cristina pede paz, paciência, persistência para que ela possa conseguir um objetivo. Tá certo, a gente reza por todas as pessoas que manifestam sua intenção através das redes sociais, através também da carta-resposta da mensagem que o Padre Robson envia aí para sua casa. Chegou a hora da gente conferir a agenda para esse final de semana em Trindade. Tudo preparado com muito carinho para os romeiros do Divino Pai Eterno. Acompanhe. Trindade está preparada para mais um fim de semana com uma programação especial para todos os visitantes. Romeiros do Divino Pai Eterno chegam de vários estados do Brasil, sempre buscando reforçar a sua fé, agradecer e muitos conhecer Trindade. Então, atenção para os horários das missas. No Santuário Basílica, no sábado serão 4 celebrações, às 7 e às 10 da manhã e à tarde às 3 e às 5h30. No domingo, são muitas opções. A primeira missa será às 6 horas da manhã.
Depois tem às 8, às 10 e ao meio-dia. E à tarde, você pode participar às 3 e às 5h30. É bom lembrar que a Igreja Matriz está passando por reformas estruturais. Por isso, momentaneamente, as celebrações estão acontecendo no salão paroquial que fica ao lado. No sábado, as missas serão às 7 e às 10 da manhã e às 5 da tarde. E no domingo, às 6h30 da manhã, às 8, às 9h30 e no período da tarde, às 6 e às 7h30 da noite. E para encerrar, a Igreja Santíssimo Redentor, conhecida como Igreja de Padre Pelágio Salter, no sábado a missa será às 9 horas da manhã e no domingo também tem às 9 da manhã e às 7 da noite. No Cine Teatro AFIP, sábado às 8 horas da noite, muita música raiz, descontração, momentos de fé e convidados especiais para mais uma edição do Romaria Sertaneja. Na apresentação, Padre Natalino Martins e Fábio Falcão. Eles receberão no principal palco de Trindade convidados especiais com muita moda de viola. Quem não consegue amar, prefiro aparecer à noite pra esconder meu rosto. E se você gosta de filme, o dia é domingo. A primeira sessão às 4 horas da tarde. Com o filme Vida de Inseto. No início da noite, às 7 horas, tem a segunda sessão, com o filme Hotel Transilvânia 2. Eu faço questão de te lembrar que toda a programação do Cine Teatro AFIP é de graça para todas as pessoas. Você não vai pagar nada. Um local construído e administrado pela AFIP para valorizar a cultura e o entretenimento. Então, estamos combinados. Se você estiver em Trindade, a gente se vê por lá nesse fim de semana. Até mais! Recado está dado, você é convidado a participar das atividades no fim de semana na Terra Santa, na nossa querida Trindade, a terra do Divino Pai Eterno. Agora vamos pedir a bênção do Pai sobre a vida das nossas famílias. Vamos colocar a sua família, aquela família que você sabe que está precisando desta bênção. Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, que na família sagrada nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé e na obediência à vossa vontade. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. Socorrei-nos na nossa missão de transmitir a fé aos nossos filhos. Abri seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo. Fortalecei a fé de nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento ou dificuldade. Pai de amor e de bondade, tornai nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e de divisão. E quem tiver sido escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Que, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré, nossas famílias se tornem conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, iluminai a vida dos nossos lares. Amém. Momento da gente acolher aqui a Vanessa para poder apresentar pedidos e agradecimentos ao Pai Eterno. Sim, Padre, nós apresentamos nesse momento a vida da Augusta, da Ivete Inês, da Cecília e também da Rosa, devotas do Pai Eterno. Amém. Vamos colocando com elas o seu pedido de oração, o seu agradecimento para esse momento da nossa consagração. Voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, vamos rezar juntos ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus,
na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Que Deus seja bendito na sua vida, na vida da sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Vanessa, obrigado pela sua participação, por ter registrado os pedidos de oração dos filhos do Pai Eterno. Foi uma alegria estar com vocês nessa manhã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam, até que a gente possa se ver de novo. Uma chuva serena de graça venha sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Até o nosso próximo programa, aqui na TV das Bênçãos do Pai.